Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, 9 de fevereiro. O Senado Notícias está no ar. Hoje os senadores se reúnem em plenário às 4 horas para a votação de 7 itens. Vamos ver quais são eles. O primeiro é derivado da medida provisória que determina cobertura obrigatória para tratamento oral contra o câncer. O segundo item da pauta é a criação do Sistema Nacional de Educação. Também pode ser votada a destinação para recursos com outorgas de obras e serviços de transporte. E a criação da Política Nacional de Atenção Psicossocial nas comunidades escolares. Outro projeto prorroga a lei sobre honorários em perícias do INSS. Os senadores podem votar ainda a permissão de assembleias virtuais em condomínios, empresas e organizações civis. E o projeto que obriga o quórum mínimo de 2/3 dos votos para mudar destinação de salas em condomínios. Como vimos na agenda, hoje os senadores devem votar o projeto que cria o Sistema Nacional de Educação. A proposta, já aprovada pela Comissão de Educação do Senado, integra as políticas educacionais no Brasil com o objetivo de melhorar a qualidade do ensino. Assim como existe o SUS na saúde, por exemplo, o Sistema Nacional de Educação vem para permitir que as políticas educacionais sejam elaboradas e implementadas num regime de cooperação entre a União, os estados e municípios. O objetivo é que essas políticas sejam aplicadas igualmente em todas as regiões do país. O Sistema Nacional de Educação organiza as políticas educacionais, implanta um regime de cooperação. A gestão passa a ser compartilhada. Vai funcionar como uma espécie de ajuda mútua, de planejamento e de cooperação e colaboração comuns. Enfim, coloca os entes federados no mesmo sentido, na mesma direção e com o mesmo objetivo, que é melhorar a qualidade do ensino, melhorar a qualidade da educação para garantir o futuro das nossas crianças. O projeto é de autoria do senador Flávio Arnes e foi apresentado em 2019. De lá para cá foram realizadas várias audiências públicas e debates. Foram ouvidas associações, entidades, especialistas da área, além de representantes do governo federal, dos estados e municípios. Eu fui o autor da proposta, mas o substitutivo à proposta original está muito bem elaborado, né? Foi fruto assim, de um amplo debate com a sociedade, né? Audiências públicas, discussões, orientações, e procurou-se chegar a um consenso. O senador Dário Berger incluiu em seu relatório a criação de uma comissão intergestores tripartite da educação em âmbito nacional e comissões bipartites de educação no âmbito dos estados. O objetivo é integrar as políticas públicas educacionais, criando padrões e metas que serão elaboradas e cumpridas em regime de colaboração. O relator fez ainda adaptações no projeto para adequar o texto ao que está na Constituição, que prevê que o padrão mínimo de qualidade do ensino deverá ter como referência o CAQ, o custo aluno qualidade. Esse custo aluno qualidade ele é fundamental. Não se faz educação de qualidade se não tiver um mínimo de estrutura, né, e orçamento e recurso para algumas atividades. A implementação do Sistema Nacional de Educação será o maior avanço na gestão da educação do país das últimas décadas. Para termos uma ideia, já está previsto na Constituição de 1988 um sistema nacional neste sentido, mas até hoje ele não existe. O nosso objetivo é agora tirar esse sistema do papel. São diversos pontos que vão reformular e modernizar o nosso Sistema Nacional de Educação. E antes do plenário tem reunião de uma comissão. Vamos ver a pauta? Os senadores da CPI da Chapecoense se reúnem às 2 horas para votar as convocações do atual presidente da Chapecoense e de um ex-presidente. O Congresso se reuniu pela primeira vez em 2022, nesta terça-feira. Na pauta, a análise de 2 vetos do presidente Jair Bolsonaro. Um foi derrubado e um mantido.
Os parlamentares mantiveram o veto presidencial que desobrigou os planos de saúde a cobrirem os gastos de clientes com medicamentos de uso domiciliar e oral contra o câncer. A proposta estabelecia que os usuários das operadoras teriam direito à quimioterapia oral a partir do registro dos medicamentos na Anvisa, da mesma forma como já acontece com os medicamentos endovenosos. É muito mais humano para um paciente com câncer ele tomar um comprimido de quimioterapia no conforto da sua casa do que ter que se internar no hospital para tomar a quimioterapia na veia. Além disso, na maioria dos casos é mais barato o custo do comprimido, da quimioterapia oral, do que o custo da internação no hospital, sem contar aí possíveis custos posteriores decorrentes de infecções. O deputado Ricardo Barros argumentou que havia acordo para a manutenção do veto em troca de edição de uma medida provisória com o mesmo teor. Ela teve o seu PLV elaborado fruto de intenso diálogo, aprimoramento, tendo sido elogiado de forma uníssona no plenário da Câmara, quando votamos aqui. O Senado já votou também, lá agora, esse projeto. Ademais, pelo texto elaborado, fica prevista a obrigatoriedade de fornecimento dos antineoplásticos orais para os pacientes hospitalizados ou em tratamento domiciliar. Tudo em conformidade com a prescrição médica aprovada pela Anvisa e com a devida análise da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Já o veto 2 de 2022 foi derrubado. Com a rejeição dos congressistas, será retomada a previsão de compensação fiscal pelo fundo partidário a emissoras de rádio e de televisão que cederem tempo para propaganda gratuita de partidos políticos restabelecida no ano passado. O governo havia alegado que a medida seria um benefício fiscal com consequente renúncia de receita, ferindo a lei de responsabilidade fiscal. Mesmo assim, a maioria dos parlamentares votou pela derrubada do veto. A concessão não pode ser apropriada. Se foi dada a concessão e se é necessário o tempo da propaganda partidária como que haja a compensação. O problema todo está nessa expressão gratuita. Não existe propaganda gratuita, em parte nenhuma. Agora se quer que as emissoras de rádio e televisão arquem com espaços nobres da noite de graça. Isto evidentemente é injusto. Uma das análises mais aguardadas para esta terça-feira era a do veto ao projeto que trata da distribuição gratuita de absorventes para estudantes de baixa renda, pessoas em situação de rua e mulheres detidas no sistema prisional. Mas, junto com outros 16 vetos, este item foi retirado de pauta e gerou polêmica. No mínimo 20% das jovens de 14 a 24 anos que menstruam não vão à escola por falta de absorvente. Devido ao fato de um sistema novo para apreciação de vetos estar sendo adotado pela primeira vez, na sessão de hoje, depois ouvido diversos líderes e parlamentares, chegou-se à conclusão mais prudente quanto à necessidade de se reconfigurar a pauta, reduzindo-a a fim de minimizar os riscos técnicos inerentes do pioneirismo da implantação dessa nova solução tecnológica. Na Câmara dos Deputados, há ainda um momento nesta semana e na próxima semana de renovação de lideranças. Então, compreendeu-se que era importante esperar os novos líderes designados ou reeleitos para a discussão das matérias. E o prazo de até 16 de março para a realização da nova sessão do Congresso, aí sim, com o sistema testado, com as matérias discutidas e principalmente por parte do presidente Rodrigo Pacheco e do presidente Arthur Lira, com a compreensão de que nós realmente teremos aí, nas próximas semanas, uma queda de contágio da variante Ômicron e uma condição melhor de trabalho na casa. O veto está feito por motivo jurídico, financeiro, previsão de receita, e o governo entende que, no momento adequado, vai se posicionar sobre o assunto. Como vimos, essa sessão do Congresso foi a primeira semipresencial desde o início da pandemia, que permitiu a votação de senadores e deputados no mesmo momento, sem precisar separar as casas. A diretora da Secretaria Legislativa do Congresso explica essa nova tecnologia.
O e-cédula já era conhecido pelos parlamentares para o preenchimento das cédulas. A diferença é que antes as cédulas eram impressas e entregues em plenário. Com a inovação, os parlamentares, ao preencherem as cédulas, fazem o download no seu celular ou computador. E quando o presidente abre a votação, é permitido no sistema que ele faça a entrega da cédula. Essa entrega hoje pode ser feita de maneira remota e segura, com a autenticação da cédula pelo login e a senha do parlamentar. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse ontem que podem ser votadas na semana que vem propostas que tentam conter o aumento do preço dos combustíveis. Nós temos que identificar se o problema dos combustíveis, que na verdade se identifica através do problema do ICMS, que já foi apreciado na Câmara dos Deputados, estabelecimento de critérios de ICMS como a alíquota ad-rem, com a monofasia tributária, com esse parâmetro do ad-rem a partir de anos anteriores do preço do combustível, para dar uma previsibilidade da arrecadação do ICMS. Então, a questão do ICMS já está materializada no PLP 11, será objeto de apreciação pelo relator, o senador Jean Paul Prats. Em segundo lugar, a questão dos impostos federais. Há uma disposição do governo federal e uma disposição do Senado também, tenho certeza que é da Câmara, de reduzir o impacto da tributação federal, sobretudo sobre o óleo diesel e gás de cozinha. Então, isso seria uma segunda frente também capaz de fazer a redução do preço dos combustíveis. E um terceiro, que é essa ideia da conta de equalização, uma conta de equilíbrio, para que em momentos críticos de elevada alta se pudesse ter instrumentos, o Poder Executivo ter instrumentos, podendo usá-los ou não, mas para poder ter uma forma de equilibrar esses preços de combustíveis a partir de fontes diversas, inclusive dos próprios dividendos da Petrobras. Não é uma política de interferência da política de preços da Petrobras, mas uma forma de retornar para o consumidor e para a sociedade o proveito havido, sobretudo, com os lucros muito significativos hoje da Petrobras, em favor, inclusive, da União. Duas dessas propostas sobre combustíveis são relatadas pelo senador Jean Paul Prats. Ele vem negociando com todos os interessados e acredita que o preço da gasolina possa cair até 50 centavos. Nós esperamos que ao longo dos próximos 7 a 10 dias e, eventualmente, com uma votação dos primeiros projetos já na semana que vem, nós tenhamos um pacote completo e fechado para essa solução. Nós estamos trabalhando com várias dimensões de conversas. O governo federal em duas dimensões, a área econômica e a área de infraestrutura, de investimentos públicos. Os governos estaduais, isso envolve todos os governadores de estado e os secretários de Fazenda e Confaz. O setor de petróleo, que também envolve os produtores de petróleo cru, refino, importadores e o setor de combustível, distribuidoras e revenda, e também os consumidores representados em inúmeros grupos, desde os pequenos consumidores até os grandes consumidores e o frete, os transportadores também. No projeto que trata da conta de compensação, da conta de estabilização dos preços, nós estamos usando uma ferramenta que é justamente a compensação da baixa dos preços lá fora com os períodos de alta, de maneira que você acumula saldo durante os períodos de baixa e devolve saldo durante os períodos de alta. Como nós estamos implementando essa conta neste momento, onde não há saldo nenhum, precisamos de fontes de receita ou de recurso público para colocar nessa conta, para abrir o processo, para começar o funcionamento dela. Estas fontes que nós estamos apontando são justamente proporcionais aos ganhos extraordinários que o governo federal, a União em geral, tem tido com a alta do preço do petróleo ou com a valorização do dólar sobre o real. Os valores que nós estamos estimando para esse início de saldo da conta de compensação são da ordem de 25 bilhões de reais até o final do ano, para entregar mais ou menos 50 centavos a 60 centavos de redução no preço do diesel ou da gasolina e R$10 no preço do botijão de 13 quilos do gás liquefeito de petróleo, gás de cozinha.
Além das duas propostas relatadas pelo senador Jean Paul, existe também uma proposta de emenda à Constituição apresentada na semana passada pelo senador Carlos Fávaro. Ele diz que esse projeto tem a fonte de recursos para financiar a redução dos preços. Eu aprofundei um pouco mais, dando a fonte de recurso, que é os dividendos da Petrobras da parte da União. A iniciativa privada, os acionistas, continuam recebendo seus dividendos. Mas o acionista Brasil, a União, que é dos brasileiros, deve ser levado esse dinheiro para fazer essa estabilidade. Além disso, propus que a fonte de recursos para essa estabilidade também seja os 2 leilões que teremos em 2022 dos postos de petróleo do pré-sal. Com isso, vamos fazer um colchão para fazer políticas públicas, os caminhoneiros autônomos, aqueles 17 milhões de brasileiros que estão com dificuldades para comprar o gás de cozinha, ampliar o projeto, em vez do atual 50% de subsídio a cada 2 meses no botijão, vamos passar para 100%, e também um subsídio à passagem do tarifa de ônibus urbano com um fundo social, para que nós possamos minimizar aqueles 40 milhões de brasileiros que usam transporte coletivo e não aguentam mais pagar aumento de tarifa por conta do aumento de combustível. O plenário do Senado fez ontem uma sessão especial para comemorar os 25 anos da Rádio Senado e da Agência Senado. A sessão especial remota foi pedida pelo senador Carlos Viana, que também é jornalista. Ele ressaltou a relevância do trabalho dos veículos de comunicação do Senado. Graças aos serviços que prestam à agência e à Rádio Senado, não existe possibilidade de algum projeto de lei ser discutido ou aprovado sem que a sociedade tome dele conhecimento. A agência e a Rádio Senado foram criadas em 1997, um ano depois da criação da TV Senado, quando o presidente da casa era o então senador José Sarney. O presidente Sarney pediu um projeto, eu me reuni com alguns colegas do Senado e elaboramos um projeto que previa a Rádio Senado, a TV Senado, o fortalecimento do serviço de comunicação, de relações públicas da Agência Senado. Houve algumas resistências, porque ninguém acreditava que aquilo, aquele volume, naquela progressão, seria feito. E foi feito. Nesses 25 anos, a agência e a Rádio Senado ganharam leitores, ouvintes e conquistaram credibilidade. O conteúdo produzido pelos jornalistas da Agência Senado acumulam cerca de 40 milhões de visualizações por ano. Em 2020, chegou a 50 milhões. Para todos nós que fazemos a comunicação do Senado e para nós da agência especificamente, esse trabalho ambicioso, no bom sentido, por ser abrangente, tem nome e sobrenome. É o que chamamos internamente, no nosso jargão diário, de cobertura universal. A cobertura universal significa que todos os discursos proferidos em plenário pelos senadores, todos os projetos apresentados, todas as audiências públicas das comissões, todas as votações nas comissões no plenário, merecem a cobertura jornalística da agência. 24 horas no ar, a Rádio Senado está presente em Brasília, em outras 16 capitais e em todas as plataformas digitais. O material produzido é distribuído para mais de 4.000 emissoras cadastradas. Não é exagero afirmar que, ao conectar o Senado com esse cidadão, com esse indivíduo, levando a cada brasileiro, onde quer que ele esteja, informações sobre todas as votações e debates que acontecem aqui na casa, estamos contribuindo, sim, para o exercício da cidadania e o fortalecimento da democracia em nosso país. Informação é poder. Eu sou ouvinte da Rádio Senado e, como tal, me orgulho de uma emissora pública que preste esses outros serviços para milhares de brasileiros e brasileiras que têm o direito de acompanhar os trabalhos do Legislativo, fiscalizando as atividades de quem os representa nesse Congresso Nacional. Talvez um dos poucos instrumentos que temos no Brasil, não é, para que as pessoas todas em nosso país tenham notícia, saibam da diversidade dos debates, das discussões, dos diálogos que estão acontecendo dentro do Senado Federal. Fui, por exemplo, autor, não é, da PEC, que incorporou o Fundeb como definitiva dentro da Constituição, aumentando os recursos,
Isso foi objeto de inúmeras iniciativas da Rádio e da Agência Senado. Não é também exagero dizer que a nossa agência de notícias e nossa emissora de rádio servem a um propósito bem maior, o de fortalecer a democracia no país. Com a orientação editorial de fazer a cobertura mais plural possível, os veículos de comunicação do Senado Federal ganharam um merecido reconhecimento pela credibilidade de sua produção jornalística. E nós, senadoras e senadores, também temos muito que agradecer a esses profissionais que tanto se dedicam ao cumprimento de sua missão. A agência e a Rádio Senado, além da TV, foram fundamentais para afastar o estigma de que o parlamento brasileiro pouco trabalha. Sabemos que a comunicação pública revela sua maior importância justamente ao estreitar o laço entre a instituição que representa e a sociedade. Foi o que aconteceu em Ipiranga do Norte, município de Mato Grosso com cerca de 8.000 habitantes. A Prefeitura recorreu à série Orçamento Fácil, produzida pela Agência Senado, para explicar à população como os recursos públicos são distribuídos no Brasil. Assim, os moradores e gestores públicos desenvolveram um orçamento participativo e decidiram em conjunto quais investimentos seriam prioritários para a cidade. A comunicação é o que garante que todo cidadão brasileiro e toda cidadã brasileira possam acompanhar os trabalhos do Senado Federal, acompanhar também para contribuir, também para sugerir, também, por que não, para criticar. Nós somos uma organização em construção e em constante melhoria. Conhecer a história da rádio e da Agência Senado é aprender história do parlamento e história do Brasil. Um caminho é visitar a exposição virtual que reúne 25 fotos de reportagens publicadas pela Agência Senado e 25 matérias produzidas pela Rádio Senado. O link é este que aparece aí na tela. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, recebeu ontem uma importante homenagem do Ministério das Relações Exteriores. A Comenda Gran Cruz é o mais alto grau da condecoração Ordem do Rio Branco, concedida pelo Itamaraty como reconhecimento por estímulo a serviços meritórios e virtudes cívicas. A cerimônia aconteceu no Palácio Itamaraty com o ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto França. O presidente do Senado agradeceu a homenagem no Twitter. Ele escreveu: "O reconhecimento enaltece o relacionamento entre o Itamaraty e o Congresso Nacional, enriquecido pelo diálogo regular entre as duas instituições, que contribui para a formulação das nossas ações diplomáticas, especialmente neste momento desafiador da história do país e do mundo." Amanhã, às 10 horas, o Senado vai fazer uma sessão especial para homenagear as vítimas do Holocausto. Ontem, vários senadores protestaram nas redes sociais contra o influenciador digital Bruno Ayub, conhecido como Monark, que defendeu a criação de um partido nazista no Brasil. Mas o requerimento para a sessão especial foi aprovado na semana passada, de autoria do senador Jacques Wagner. Amanhã nós vamos estar realizando aqui no Senado Federal a sessão em homenagem às vítimas do Holocausto. Nessa quinta-feira, dia 10, a partir das 9 da manhã, pode ser acompanhada virtualmente pela TV Senado ou pelo canal do YouTube. Acompanhe, porque essa é a hora que nós aqui no Senado vamos nos manifestar para que nunca mais aconteça o Holocausto. Foram milhões de seres humanos assassinados nas câmaras de gás sob a égide da teoria da construção da raça pura. E, portanto, é sempre importante lembrar para que isso não renasça nunca na cabeça de ninguém. Amanhã, dia 10, a partir das 9 da manhã, na TV Senado, a nossa sessão de homenagem às vítimas do Holocausto. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.